Bom, então, nós vamos estudar hoje o Cântico dos Cânticos, nesse terceiro encontro do nosso terceiro módulo sobre os livros sapienciais. Cântico dos Cânticos não é um livro propriamente sapiencial, como nós já comentamos aqui, mas por ter sido atribuído também à autoria de Salomão, ele acabou sendo classificado nas nossas Bíblias entre os 7 sapienciais. Cântico dos Cânticos e Salmos são composições líricas. No Saltério encontramos alguns salmos sapienciais, como nós falamos na última aula, mas aqui Cântico dos Cânticos é um gênero completamente diferente, né? Nós temos aqui uma composição lírica, poemas de amor, que foram relidos à luz da experiência de fé israelita. Vamos começar falando um pouco do uso do livro do Cântico dos Cânticos dentro do judaísmo. E aqui eu vou trazer o pensamento de 2 rabinos importantes do início do cristianismo. O primeiro é o Rabi Akiva. Akiva ou Akiba, geralmente se pronuncia Akiva. O Rabi Akiva faleceu no ano 135 depois de Cristo. E no primeiro século da nossa era, dentro do judaísmo ainda se discutia um pouco se o Cântico dos Cânticos deveria ou não deveria ser considerado um livro inspirado. Nós temos notícia, por exemplo, de que no finalzinho do século I da nossa era, um grupo de rabinos reunidos na cidade de Jâmnia, ou Iavne, na Palestina, discutiam a canonicidade, a inspiração de Cântico dos Cânticos e do livro do Eclesiastes. Então, isso demonstra que o cânon hebraico não foi fechado assim de maneira rápida, nem antes da era cristã, né? Mas o cânon hebraico deve ter se fechado, acredita-se, algo em torno do século II da nossa era, né? A tradição rabínica foi aos poucos delimitando regras segundo as quais um livro poderia ou não ser considerado como canônico, né? E o Cântico dos Cânticos era um desses livros duvidosos para os judeus se deveriam ou não deveriam fazer parte do cânon. E o Rabi Akiva, que falece no início do segundo século da nossa era, ele diz o seguinte: todos os livros da Escritura são santos, mas o Cântico dos Cânticos é o mais santo de todos. Ou o Cântico dos Cânticos é o santo dos santos, né? Essa expressão santo dos santos é um modo de expressar o superlativo hebraico, né? O mais santo de todos. Porque o Rabi Akiva lia o Cântico dos Cânticos em chave alegórica, interpretando aquela esposa como Israel e o esposo como o próprio Deus. Então, seria a alegoria do amor de Deus pelo seu povo e da procura do povo por seu Deus, né? Um outro rabino importante do século I, também da nossa era, o Rabi Eleazar ben Azarias. Esse ben significa filho de. Então, Eleazar, filho de Azarias, Eleazar ben Azarias. Ele diz o seguinte, que o Cântico dos Cânticos é a flor da farinha do trigo da sabedoria de Salomão. A flor da farinha do trigo da sabedoria de Salomão. O livro foi tradicionalmente atribuído a Salomão, o rei sábio por excelência, por isso está classificado ali entre os 7 sapienciais nas nossas Bíblias, embora não seja um gênero de reflexão sapiencial, como já falamos aqui. E o Rabi Eleazar vai dizer, a sabedoria de Salomão possui uma flor de farinha, e essa flor de farinha, ou seja, a parte mais nobre da sabedoria de Salomão, é o livro do Cântico dos Cânticos, né? A flor da farinha é aquela parte mais fina, a parte mais nobre. Se nós comemos um pão feito com uma farinha de má qualidade, ele é pesado, mas se comemos um pão feito com flor de farinha, então ele é muito mais leve, é muito mais saboroso, né? Porque é a parte mais nobre da farinha do trigo, né? É que o Rabi Eleazar diz, essa flor da farinha do trigo da sabedoria de Salomão é o livro do Cântico dos Cânticos. Os judeus sempre fizeram, como também os cristãos, uma leitura alegórica do livro do Cântico dos Cânticos, né? O amado é Adonai e a amada é a Assembleia do povo de Israel, né? Aqui saiu o Assembleia, depois eu vou corrigir. O amado é Adonai e a amada é a Assembleia do povo de Israel, né? Tal leitura pode estar na base da decisão que levou o livro a ser considerado como um dos que mancham as mãos no sínodo que eu citei aqui. A gente chama de sínodo, fazendo uma comparação com o que acontece em âmbito cristão, mas na reunião de rabinos que nós temos notícia que aconteceu no final do século I da nossa era, em Iavne, ou Jâmnia, na Palestina. Um livro que mancha as mãos significa um livro sagrado.
um livro que faz parte do cânon hebraico das Escrituras. O que não mancha as mãos, ele não é parte desse cânon, né? A decisão foi positiva com relação ao Cântico dos Cânticos, provavelmente pelo fato de se ter percebido que era necessário fazer uma leitura alegórica desse texto, porque é um texto que, à primeira vista, é apenas uma coleção de poemas de amor, mas quando lido de maneira mais profunda, em chave alegórica, percebe-se que ele é uma grande metáfora do amor e da relação de Deus com o seu povo. O livro do Cântico dos Cânticos tem um papel muito importante dentro do ano litúrgico hebraico. Ele é um dos rolos das festas. A palavra rolo em hebraico é a palavra Megillah. É uma palavra feminina, por isso faz o plural em ot, Megilot. O Cântico dos Cânticos é uma das Megilot, ou seja, um dos rolos que é lido nas festas. 5 festas importantes estão conectadas a 5 livros, né? O livro do Cântico dos Cânticos é lido na Páscoa, a gente vai comentar um pouco sobre isso daqui a pouco. O livro de Ruth é lido em Pentecostes. Pentecostes é a colheita do trigo. A família de Noomi sai de Belém para procurar alimento nos campos de Moabe. Depois ela volta, depois de ter ficado viúva e ter perdido seus filhos, ela volta com a sua nora Ruth. Então, o livro está ligado ali a essa época da colheita do trigo, então, por isso, ele é lido em Pentecostes. O livro do Eclesiastes é lido na época das tendas, na festa das tendas. O livro das Lamentações se lê no dia 9 do mês de Av, no calendário hebraico, que é quando se celebra a queda de Jerusalém, tanto aquela sob Nabucodonosor, quanto aquela no ano 70. E o livro de Esther é o 5º rolo lido na festa de Purim. Purim é a festa que lá, segundo o livro de Esther, celebra a mudança de sorte dos judeus. Pur é sorte. Purim significa as sortes foram mudadas. Havia contra os judeus uma sentença de morte, e essa sentença acabou se virando contra aquele que planejava a morte dos judeus, que era Amã. Vejam que esses 5 rolos perpassam o ano litúrgico hebraico todo. Páscoa está lá nos meses de março e abril, e Purim está lá perto do final de janeiro, ou no mês de fevereiro, muito próximo da data em que nós celebramos também o Carnaval. Então, o ano litúrgico hebraico todo marcado por esses 5 rolos. O primeiro deles a ser lido é Cântico dos Cânticos na festa de Páscoa ou de Pêssar. Vamos ler um pouco, vamos comentar um pouco aqui a respeito dessa ligação do livro do Cântico dos Cânticos com a festa de Páscoa, ou, segundo o nome hebraico, a festa de Pêssar. Pêssar é o nome hebraico da festa de Páscoa. Por que esse livro aparece ligado à celebração de Pêssar para os judeus? Existem algumas hipóteses, A primeira delas é que esses poemas que tratam do amor, numa primeira leitura do amor humano, a amada que descreve o seu amado, o amado que descreve a sua amada, a amada que fala da sua busca, até mesmo noturna, pelo amado. Então, num primeiro olhar, são leituras que cantam o amor humano, um amor de atração entre um homem e uma mulher. A primeira hipótese para que o livro se conecte com a Páscoa, para alguns autores, é porque esses poemas de amor foram relidos à luz da experiência que Israel teve em Babilônia. Em Babilônia, Israel teve contato com a religião dos babilônios. E lá havia o culto ao deus Tammuz. E no culto a Tammuz havia imagens nupciais ligadas a seu culto. Os israelitas teriam, talvez, é uma hipótese, tido contato com esse tipo de imaginário religioso e relido esses poemas à luz também da sua experiência religiosa e conectado essas imagens nupciais à relação de Deus com o seu povo. Contudo, não é necessário recorrer a essa hipótese, a meu ver, porque essa imagem nupcial já estava presente nos profetas, muito antes de Israel ir para a Babilônia, como, por exemplo, no profeta Oséias, no século VIII. A imagem do seu casamento, ou melhor, o seu matrimônio com aquela mulher de prostituições e que depois comete adultério, é uma imagem da relação de Deus com o seu povo. Então, esse imaginário da relação de Deus com o seu povo, em chave matrimonial, em chave esponsal, como o amor de um homem por uma mulher, já estava presente nos profetas. Não é necessário, a meu ver, recorrer a essa hipótese de uma experiência israelita com o culto babilônico. Uma outra hipótese é que
os israelitas releram o livro de modo alegórico, né? Relendo o Cântico dos Cânticos em chave pascal, ou seja, o retorno da Babilônia comparado àquilo que foi a saída do Egito em direção à Terra Prometida, a experiência pascal, é a grande experiência de união de Israel com seu esposo, que o ama incondicionalmente. Por isso, os poemas teriam sido relidos em chave alegórica e sido utilizados para cantar esse amor que une Israel e Deus, né? Deus que nunca abandona a sua amada, né? Além disso, o livro traz elementos que recordam a primavera, que é a época na qual a festa de Páscoa é celebrada, entre os meses de março e abril, que é quando se celebra, é quando se está na primavera no hemisfério norte, né? Então, o Cântico dos Cânticos 2, versículos 11 e 12, traz imagens que relembram a primavera, a época de Páscoa. Isso deve ter favorecido também que esse livro fosse conectado com essa época festiva dentro do judaísmo, né? Vejam lá, Cântico dos Cânticos 2, versículos 11 e 12. É quando o amado diz para a amada: vê, o inverno já passou, olha, a chuva já se foi, as flores florescem na terra, o tempo da poda vem vindo e o canto da rola está se ouvindo em nosso campo. São imagens primaveris, né? O inverno passou, né? Então o que vem agora é a primavera, né? Então o inverno passou. A chuva já se foi, né? As chuvas tardias do outono já se foram. As flores florescem na terra, né? O tempo da poda vem chegando e o canto da rola está se ouvindo em nosso campo, né? Então, aí estão os motivos, as hipóteses para a conexão do Cântico dos Cânticos com a festa de Páscoa, com a solenidade de Páscoa, né? O Cântico dos Cânticos também é lido dentro do judaísmo, conectado com o Shabat, não propriamente a leitura do Cântico dos Cânticos, mas existem elementos presentes ali no Cântico dos Cânticos que são conectados com a celebração do Shabat. Nós sabemos que o sábado é a grande celebração semanal de Israel, assim como para nós o domingo é a nossa Páscoa semanal. Para os israelitas, a celebração do sábado é a experiência semanal da sua relação de aliança com Deus, né? Então, todo israelita piedoso deve guardar o sábado. Desde o entardecer de sexta-feira até o entardecer do sábado, deve-se fazer o repouso prescrito, seguir as orações, a liturgia que se celebra na sinagoga e também no ambiente doméstico, tudo em vista de guardar o sábado, né? No livro do Êxodo, o sábado aparece como memória da criação. No livro do Deuteronômio, o sábado aparece como memória da Páscoa, né? Então, deve-se guardar o sábado, porque o Senhor tirou Israel do Egito, e agora, como povo livre, devem ter o dia de repouso para honrar e louvar o Senhor. Existem elementos do Cântico dos Cânticos que são recordados também na liturgia do Shabat. Por exemplo, a própria interpretação alegórica desse amado e dessa amada como sendo Israel e o Shabat. Os israelitas veem que o amado é Adonai e que a amada é o povo. Mas na celebração do sábado, o amado é também o povo e a amada é o sábado. Na espiritualidade israelita, o sábado é representado, é compreendido como uma noiva. Na própria sexta-feira, na sinagoga, faz-se o serviço litúrgico chamado de Kabbalat Shabbat, que é a recepção do Shabbat. E lá se canta um cântico que diz: vem minha amada, vem minha noiva, porque o sábado é acolhido como a noiva de Israel. Então, na espiritualidade hebraica, se interpreta o sábado à luz do Cântico dos Cânticos. O amado é o povo de Israel e a amada é a noiva. Essa noiva vem ao encontro do povo, né, no entardecer de cada sexta-feira, e ali se renova essa aliança de amor, né? Inclusive, existe um cântico, que é o cântico Lecha Dodi. Lecha Dodi é uma expressão hebraica que se encontra em Cântico dos Cânticos 7:12, que diz: vem, meu amado, vamos ao campo, pernoitemos nas aldeias, né? Vem, meu amado, vamos ao campo, pernoitemos nas aldeias. É a noiva cantando, é a amada cantando para o amado. Vem, meu amado. Lecha Dodi. Dodi é o amado, né? Dodi, meu amado, né? Esse cântico dos cânticos que se canta no sábado é inspirado aqui
esse canto que se canta no Shabat é inspirado aqui em Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículo 12. Cântico dos Cânticos é ligado também com uma outra celebração hebraica importante, com o Ano Novo judaico, Rosh Hashanah. Rosh é cabeça, Shana é ano. E esse razinho, Hashanah, é o artigo, né? O ano. Então, Rosh Hashanah significa literalmente a cabeça do ano, ou seja, o início do ano, né? A cabeça é o que está no início, né? Então, é o Ano Novo Judaico. O Cântico dos Cânticos também é ligado com a celebração de Rosh Hashanah. Inclusive, existe até uma leitura mística do nome do último mês civil do ano judaico, como se ele fosse um acróstico que corresponderia a Cântico dos Cânticos 6, 3. O último mês do ano civil judaico é o mês de Elul, Elul, composto por 4 letras, o Aleph, o Lamed, o Vav e outro Lamed. Na interpretação mística judaica, essas letras seriam um acróstico da frase hebraica de Cântico dos Cânticos 6:3. Ani ledodi, eu sou do meu amado. Vedodi li, e o meu amado é para mim, o meu amado é meu. Cântico dos Cânticos 6:3. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. É uma interpretação simbólica, alegórica, mística, que se faz do último mês do ano civil para dizer esse mês tem um nome que nos lembra Cântico dos Cânticos 6:3. Né? Lembra que Israel é do seu amado, é de Deus, e o seu amado é dele, é para ele. Né? Então, o ano novo, Rosh Hashanah, torna-se ocasião de recordar o amor de Deus pelo seu povo. Né? Então, vemos em momentos importantes da vida judaica como o Cântico dos Cânticos está presente, em Pessah, no Shabat e nessa interpretação mística do nome do último mês do ano civil, portanto, a conexão de Cântico dos Cânticos com a celebração de Rosh Hashanah. Né? Vamos agora falar propriamente do livro. Do livro. Eu esqueci de colocar aqui. Não, aqui eu coloquei a transliteração direitinho. Como que o livro é chamado na tradição hebraica? Cântico dos Cânticos 1:1. Se você está com a sua Bíblia aí, pode acompanhar. O livro tem como título O Mais Belo Cântico de Salomão. Claro que não foi Salomão que escreveu o livro, mas a tradição hebraica, pelos motivos que nós já comentamos, o atribuiu a Salomão. E a expressão hebraica é Shir HaShirim. Shir é canto. Shirim é o plural de shir. É um plural masculino. Canto, shir, cantos, shirim. Então, seria cântico dos cânticos, ou canto dos cânticos. Né? Por isso, a Bíblia de Jerusalém traduz como o mais belo cântico de Salomão, porque cântico dos cânticos é um superlativo. Né? Como o Deus dos deuses, é um superlativo, né? O grande Deus, né? Assim também Shir HaShirim quer dizer o mais belo cântico, né? O cântico dos cânticos de Salomão, né? O mais belo cântico de Salomão. Então, o livro na tradição hebraica chama-se assim Shir HaShirim, por isso cântico dos cânticos, né? E aqui aparece a atribuição a Salomão. A tradição atribuiu a autoria a Salomão, como se fosse Salomão aqui, esse amado que canta para essa jovem. Né? Contudo, tanto a imagem nupcial, como referência ao amor entre Adonai e seu povo, quanto a presença de termos persas, e nós vamos ver aqui que termos são esses, levam a datar o livro em época pós-exílica, provavelmente em época talvez até tardia, né? Já na época persa. A imagem nupcial como referência do amor de Deus pelo seu povo aparece pela primeira vez, pela primeira vez na escritura, acredita-se que ali esteja a origem, num profeta do século VIII, que é Oséias, portanto, já pelo menos 200 anos depois de Salomão. Depois, a presença de termos persas denunciam uma época tardia para o livro. Né? Israel vai para o exílio na Babilônia no ano 586, e retorna de lá no ano 538 com o advento do Império Persa. Então, a partir do ano 538 é que palavras, neologismos persas começam a entrar na língua hebraica. Logo, um livro que traga esses neologismos denuncia uma época tardia.
pelo menos a composição final do livro, já numa época tardia, por isso é a época persa, que vai de 538 até 333 a.C., que é quando a gente tem o advento do período helênico. Que palavras persas são essas? A primeira encontra-se no capítulo 4, versículo 13. 4:13. É a palavra pardes, traduzida às vezes como jardim ou como pomar, como a Jerusalém aqui traduz como pomar. Diz assim, ó, 4:13. Teus brotos são como o pomar de romãs, com frutos preciosos, cachos de rena com nardos. Vejam que lá no 12 aparece a expressão jardim fechado, gan, que é a palavra propriamente hebraica. No 13, aparece de novo uma outra palavra que pode ser traduzida como jardim, ou aqui foi traduzida como pomar, porque se fala de romã, então se é uma fruta, é um pomar, é um jardim de árvores frutíferas, né? Então, teus brotos são pomar de romãs com frutos preciosos. Mas aqui se usa o termo pardes. Pardes é um termo persa, é um neologismo introduzido na língua hebraica em época persa. Portanto, isso denuncia uma época tardia, época pós-exílica para o livro. No capítulo 3, versículo 9, aparece um outro termo, o termo liteira. Liteira. O rei Salomão fez para si uma liteira com madeira do Líbano. Aqui a Jerusalém até traz uma notinha, né? A palavra apirion, traduzida aqui como liteira, aparece somente aqui em hebraico. É um neologismo. Aqui se coloca que talvez tenha sido um empréstimo do grego, né? Foreion, mas também é um neologismo de época persa. Essa palavra também aparece na língua persa. Então, esses dois neologismos aqui mostram que se está numa época tardia, portanto, o livro não pode ser colocado em época salomônica, né? Alguns quiseram ver uma datação mais antiga, pré-exílica, para o livro por causa desse versículo aqui, ó. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 4. Onde, ao descrever a beleza da amada, o autor diz assim, o amado diz assim: és bonita, minha amiga, és como Terça, formosa como Jerusalém. És terrível como um esquadrão com bandeiras desfraldadas. Terça, ou Tirtsa, em hebraico, foi a capital do Reino do Norte por um tempo, até que o rei Henri comprasse lá a montanha de Semer e fizesse a cidade de Samaria. Mas Terça foi a capital do Reino do Norte em época antiga. Jerusalém é a capital de Judá. Então, alguns autores pensaram, não. Se o autor está se referindo à primeira capital do Reino do Norte, tão antiga, provavelmente é porque o texto é pré-exílico, numa época em que ainda a Terça existe. Mas isso não é argumento suficiente. Por quê? Porque essa expressão, és bonita como Terça, és formosa como Jerusalém, pode ter se tornado proverbial e ter continuado a ser usada mesmo numa época em que a cidade de Terça já tivesse sido destruída e que inclusive Jerusalém já tivesse também sido destruída por Nabucodonosor, ainda que talvez parcialmente ou totalmente já tivesse sido reconstruída. Então isso não é indício de que o livro é pré-exílico, porque seria mais difícil imaginar termos persas numa época em que o Império Persa não tinha tido contato com a Palestina. É mais fácil imaginar que essas imagens tornaram-se proverbiais e que por isso, mesmo depois que Terça foi destruída e mesmo depois que Jerusalém foi arrasada por Nabucodonosor, a beleza dessas cidades tornou-se uma imagem para se descrever algo muito belo. Por isso ele vai dizer que a amada é bela como Terça, formosa como Jerusalém e terrível, grandiosa, resplendente como um esquadrão com bandeiras desfraldadas. Vamos comentar um pouco a respeito da estrutura do Cântico dos Cânticos. Do ponto de vista da estrutura, nós encontramos algumas diferenças entre os autores. A Bíblia de Jerusalém oferece uma maneira de estruturar e outros autores oferecem também modos distintos de estruturar. Nós vamos apresentar aqui uma possibilidade.
Essa possibilidade eu estou apresentando a vocês a partir de um autor chamado Maximiliano Cordeiro, que divide a obra em 7 partes. 7 poemas, acompanhados de um prelúdio e de um apêndice, né? Outros autores, como o próprio Dom Estevão, divide a obra em 6 poemas distintos. Outros autores, como Ballarini, Feuillet, autores mais antigos, preferem dividir a obra em 5 poemas, acompanhados de um prelúdio e de um apêndice, né? É a divisão que nós encontramos, por exemplo, na Bíblia. Era uma divisão que nós encontrávamos na Bíblia de Jerusalém, né? Atualmente, na Bíblia de Jerusalém, nós encontramos uma divisão já diferente, com 10 poemas, um prólogo e um epílogo, para nós percebermos, e 2 apêndices, para nós percebermos como a maneira de dividir o livro pode se diferenciar de um autor para outro, dependendo da maneira como o autor realiza a sua leitura do livro, né? Tá bom? Eu estou apresentando aqui essa segundo o Maximiliano Cordeiro, dividindo a obra em 7 partes, né? Vejam só, a primeira parte, um prólogo. Primeiro a gente tem o título, depois do título é introduzida a esposa que manifesta o seu desejo pelo amado, né? A segunda parte estaria lá no capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 7, que seria um primeiro poema, que mostra o encontro, o primeiro encontro. A esposa aparece dirigindo-se às filhas de Jerusalém, Alguns pontos da amada são destacados, como os olhos, a cor da sua pele, e o esposo toma a esposa em seus braços, ou o noivo toma a noiva, o amado toma a amada em seus braços, para que ninguém atrapalhe o seu descanso, né? Aqui aparece o lírio, né? Shoshan, é a palavra hebraica para lírio, né? A nossa Basílica de Aparecida foi ornamentada com vários elementos do Cântico dos Cânticos, né? O lírio é um desses elementos que aparece lá, porque a amada é comparada aqui ao lírio, né? A terceira parte seria o segundo poema, que está lindo entre os capítulos 2:8 até o capítulo 3:5, que fala da busca noturna. Aparece a figura do esposo que espreita através das grades, convidando a amada a ir com ele, né? Capítulo 2:8 até o capítulo 3:5, quando a amada começa: a voz do meu amado vem correndo pelos montes, saltitando nas colinas, como um gamo é meu amado, como um filhote de gazela, né? Isso aí vai até o capítulo 3, versículo 5. Depois, na quarta parte, um terceiro poema, que aparece o cortejo e fascínio da esposa. A esposa convida as amigas a admirarem o amado, excitada que está pela beleza da tenda nupcial. Aparece também a figura do esposo, que descreve a figura da amada, né? No capítulo 3:6 até o capítulo 5, versículo 1. Por exemplo, no capítulo 4, o esposo começa a descrever a beleza da amada. Como és bela, minha amada, como és bela. São pombas teus olhos escondidos sob os véus, teu cabelo um rebanho de cabras ondulando pelas faldas de Galaad, né? Até o capítulo 5:1. Depois, a quinta parte está aqui num quarto poema, né? A visão noturna e a busca do amado. A esposa recebe o convite, né? Essa parte foi até cantada. Existem cantores recentes que gravaram essa última parte, quando a amada diz: eu dormia, mas o meu coração velava e eu ouvi o meu amado que batia, né? E aí, quando ela vai abrir, ele já foi embora, então ela começa a buscar o amado, né? Percebendo que o amado tenta forçar a porta, levanta para abrir-lhe, né? Contudo, ele já se foi, então ela sai pela noite a procurá-lo, sendo talvez confundida, alguns acham como uma prostituta, né? Por isso os guardas batem nela, apanham o seu manto, né? Porque uma mulher não devia estar andando sozinha pela noite, né? Mas é movida pelo desejo de encontrar o amado que ela se expõe a esses perigos. Por fim, a sexta parte, um quinto poema, que fala da beleza da amada e da doçura do amor. A amada parece triunfante e mais bela do que todas as mulheres do harém, né? Sua beleza é comparada aqui a de Tersa e de Jerusalém, né? Como a gente falou no 6:4.
A esposa ainda diz que se o amado não fosse como um irmão, ela não se envergonharia de beijá-lo em público, né? E, por fim, a sétima parte, que é um epílogo e um apêndice, né? A esposa provoca o grito de admiração do coro ao abraçar-se com o amado, né? Ainda que seus irmãos a considerem imatura para o amor, para as núpcias, a amada se apresenta como íntegra e madura para isso, né? Demonstra-se que o amor não pode ser comprado e vence quaisquer barreiras. É nesse epílogo que nós temos a única menção de forma contrata do nome de Adonai, né? É o único lugar onde nós encontramos, vamos ver um pouquinho mais à frente, é o único lugar onde nós encontramos a menção do nome de Adonai. Está lá no 8:6, que diz assim: coloca-me como sinete sobre teu coração, como sinete em teu braço, pois o amor é forte, é como a morte. O ciúme é inflexível como Sheol. Suas chamas são chamas de fogo, uma faísca de Adonai. No texto hebraico nem aparece o nome Adonai. Aparece o termo faísca ou chama e aparece o nome de Adonai numa forma contrata, né? E a tradução, claro que vai ser como uma chama de Adonai. O nome de Adonai aparece ali contraído no finalzinho da palavra chama ou faísca, assim como aparece em alguns nomes bíblicos, né? Esse foi um dos motivos que levou a se questionar a canonicidade do livro, né? O livro não fala nem o nome de Adonai, ele aparece ali de forma apocopada, contrata numa palavrinha, né? Mas vamos ver isso com mais calma, né? Então, é possível conciliar no texto os dois aspectos, a fragmentariedade e a unidade. A unidade se manifesta pelos motivos idênticos, né, que vão regularmente repetindo-se no decorrer do livro, né? A própria busca da amada pelo amado, as diversas descrições mútuas da beleza do amado e da amada. Então, esse é um motivo que se manifesta no livro todo, isso dá unidade ao livro. Mas a fragmentariedade também está presente, né? Porque são vários episódios que, de certa maneira, se apresentam como independentes entre si. Nós conseguimos ler cada um desses poemas de maneira independente. Pode ser que eles tivessem tido origem como textos separados e que depois foram reunidos, né? E como possuem motivos comuns e um fio condutor, que é essa união do amado e da amada que acontece no final do livro. Então, isso teria servido talvez como elemento para dar unidade ao livro. Vamos falar um pouco da interpretação do livro, da hermenêutica do livro. Nós temos duas linhas de interpretação para o livro. O sentido literal, que alguns chamam de interpretação naturalista, e o sentido alegórico, a interpretação alegórica do livro, que foi aqui, consagrou-se no meio judaico, no meio cristão, né? Aqui tem essa pintura bonita do Cláudio Pasto, né, do artista que fez a Basílica de Aparecida, né? O amado e a amada estão aqui abraçados, né? Israel e o povo, né? No meio há como que um coração entre os dois ali, né? E eles se olham frente a frente, né? Os elementos que no Cântico dos Cânticos descrevem as figuras, né? A amada como a pomba ou como a rola, os lírios que servem para descrever a amada, e depois as outras imagens vegetais que aparecem no Cântico dos Cânticos, né, como a romã, por exemplo, aparece ali nesse cesto com vários frutos que estão na mão da amada, né? Então, entre os estudiosos modernos, é comum a afirmação de que, no primeiro sentido, o livro trata do amor humano entre um homem e uma mulher. Esse pode ter sido o primeiro sentido, o sentido literal do texto. Ter sido uma compilação de poemas de amor, que falam do amor que une um homem e uma mulher. O cântico pode ter origem antiga, né? Assim, esses poemas surgidos de maneira independente podem ter uma origem antiga, embora a forma final do livro, pelos motivos já expostos, aponte para o período pós-exílico, né? Agora, esse sentido literal, primeiro, de poemas que exaltam o amor humano, é conciliável com a interpretação alegórica que o livro recebeu tanto no meio judaico quanto no ambiente cristão, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque a exaltação do amor humano prende-se a tradições bíblicas.
Por exemplo, o livro do Gênesis, capítulo 1. No início de tudo, Deus fez o homem e a mulher, os abençoou com a tarefa de unirem-se e que essa união fosse fecunda e que eles se tornassem colaboradores com Deus na obra da criação, né? Deus os abençoou, Gênesis 1, 28, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Então, a união do homem e da mulher está ali anunciada já na primeira página das Escrituras, né? Depois, nós temos outras passagens bíblicas onde o amor humano também vem apresentado de maneira positiva. Por exemplo, Provérbios 5, versículos 15 a 19. Provérbios 5, 15 a 19. Bebe a água da tua cisterna, a água que jorra do teu poço. Não derrames pela rua o teu manancial, nem os teus ribeiros pela praça. Sejam para ti somente, sem reparti-lo com estrangeiros. Bendita seja a tua fonte, goza com a esposa da tua juventude. Serva querida, gazela formosa, que te embriaguem sempre as suas carícias e o seu amor te satisfaça sem cessar. Né? Depois ainda, Provérbios 30, versículos 18 e 19. Então, a tradição sapiencial falando aqui da exaltação do amor humano. Ó. Há três coisas que me ultrapassam e uma quarta que não compreendo. O caminho da águia no céu, o caminho da serpente na rocha, o caminho da nave no mar. São as três coisas que me ultrapassam. E a quarta que eu não compreendo, o caminho do homem com a donzela. Então, a Escritura tem outras passagens que exaltam o amor humano. Então, por isso não seria estranho pensar no Cântico dos Cânticos como tendo um primeiro sentido literal de ser poemas de fato de amor, né, que exaltam essa beleza do amor esponsal. Né? Depois, a imagem do amor esponsal foi utilizada em outros textos da Escritura, particularmente nos profetas, para referir-se à imagem da relação de Deus com o seu povo, que mais do que um contrato legal, é uma aliança de amor. A origem está lá provavelmente em Oséias, nos 3 primeiros capítulos de Oséias, mas essa imagem esponsal aparece também em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel 16, Ezequiel 23. Então, os profetas apresentaram a relação de Deus com o seu povo servindo-se da imagem do amor humano. Então, as duas coisas são conciliáveis. De um lado, que o livro tenha tido uma origem para se falar da experiência do amor de atração entre um homem e uma mulher, conectando-se isso com Deus, né? Porque lá no capítulo 8 diz: o amor é forte como a morte, como uma faísca, como uma chama de Adonai. Então, de alguma maneira, Deus está conectado com esse amor. E depois, a interpretação alegórica não faz com que esse sentido literal seja deixado de lado, pelo contrário, é a releitura dessa relação matrimonial esponsal agora como uma imagem da relação de Deus com o seu povo, assim como fizeram os profetas, por exemplo, citados aqui amplamente para nós, né? A única diferença que nós podemos ressaltar é que enquanto nos profetas, em geral, a imagem matrimonial aparece negativamente, não sempre, mas em geral a imagem matrimonial aparece negativamente nos profetas, ou seja, Israel é apresentado como a esposa infiel, adúltera, que abandona o esposo, né? Como acontece lá com Oséias, como acontece em Ezequiel. Aqui no Cântico dos Cânticos, a imagem é altamente positiva, porque a esposa aparece como muito apaixonada e fiel, a tal ponto que ela se expõe ao perigo de sair à noite, de ser confundida com uma mulher de má vida, porque ela está desejosa de encontrar o amado que bateu, e ela retardou para abrir e ele foi embora. Um terceiro argumento que se aduz para demonstrar que o sentido literal e o sentido alegórico não são inconciliáveis entre si é o fato de encontrarmos em Cântico dos Cânticos a expressão já citada aqui: o amor é como uma chama de Adonai, como uma faísca de Adonai, né? A Jerusalém traduz assim o versículo: grava-me como um selo em teu coração, como um selo em teu braço, pois o amor é forte, é como a morte, cruel como o Sheol, como o abismo é a paixão. Suas chamas são chamas de fogo, uma faísca de Adonai. Aqui aparece a palavra faísca, shalhevet, shalhevet Yah. Yah é uma forma contrata do nome divino, né? Então, shalhevet Yah,
O amor é como uma faísca de Adonai. Então, esse versículo mostra que as duas leituras são plenamente conciliáveis. É possível que originalmente o livro tivesse surgido como uma coletânea de poemas de amor, que exaltam esse amor de atração entre o homem e a mulher, assim como outras passagens da Escritura, como vimos aqui, Gênesis, Provérbios, falam também da beleza desse amor esponsal entre o homem e a mulher, mas que depois esse imaginário do amor tenha sido relido, como fizeram os profetas, à luz da relação de Deus com o seu povo. E essa leitura alegórica foi fundamental para que o livro depois fosse acolhido no cânon hebraico das Escrituras, né? E foi a chave de leitura também cristã. Quando a gente lê os comentários ao Cântico dos Cânticos, dos autores cristãos dos primeiros séculos, dos padres da igreja, a gente vê que predomina essa leitura alegórica, né? Cântico dos Cânticos representaria, assim, a concepção segundo a qual a fonte do amor humano é Adonai. E este seria uma forma de participação no amor divino, né? O amor é como uma chama de Adonai. Essa interpretação consagrou a interpretação alegórica que foi feita do cântico, né? Que foi tão importante para que ele fosse acolhido no cânon hebraico das Escrituras e que guiou também toda a tradição interpretativa cristã concernente ao cântico, né? Essa forma de ler Cântico dos Cânticos 8:6, que interpreta o amor humano como uma forma de participação no amor divino, pode se conectar com a afirmação de 1 João 4:7-8, né? Sendo que 1 João é um texto mais amplo, né? Não se refere só ao amor do homem com a mulher, mas o amor de todos, né? Que devem estar unidos pelos laços do amor. 1 João 4:7-8. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor, né? Então, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor do homem e da mulher, autêntico, verdadeiro, vivido na perspectiva da fé, conecta-se com esse amor divino. Tanto é que Deus os abençoou e fez com que esse amor se tornasse fecundo, né? Para que, através da união do homem e da mulher, a terra ficasse repleta, como é desejo do Senhor na origem, né? E aqui a 1 João amplia isso, né? Amemo-nos uns aos outros, todos, porque Deus é amor. Cântico dos Cânticos foi um livro muito querido e muito lido e muito comentado pelos padres da igreja e por outros autores eclesiásticos dos primeiros séculos, né, que não receberam esse título de padres da igreja, mas que foram autores eclesiásticos importantes, né? Eu vou aqui referenciar alguns desses comentários. Hipólito de Roma é um dos primeiros a comentar o Cântico dos Cânticos, né? Hipólito viveu ali em finais do século II e morre cerca do ano 236. Depois, Orígenes também comentou o Cântico dos Cânticos. Orígenes tem um comentário muito importante ao Cântico dos Cânticos. Se eu não me engano, ele está traduzido naquela coleção da Paulus, aquela coleção patrística da Paulus. E Orígenes trabalha um tema interessante que se chama os sentidos espirituais do Cântico dos Cânticos, porque ele vai... Ali se descreve vários elementos, né? A amada vai descrevendo a maneira como ela vê o amado, como ela o sente, né? Quase como se ela usasse todos os sentidos para descrevê-lo, e o amado a mesma coisa, né? E Orígenes tem essa doutrina acerca dos sentidos espirituais. Ele vai dizer que com o pecado os nossos sentidos espirituais foram cortados. Então agora a ascese cristã significa abrir-se para poder recuperar a nossa conexão com os sentidos espirituais, ou seja, uma audição espiritual, uma visão espiritual, e ele comenta, ele utiliza esse imaginário dos sentidos espirituais na leitura que ele faz do Cântico dos Cânticos, né? Bem interessante. Inclusive, Orígenes acha que o Cântico dos Cânticos, para ser entendido na sua profundidade, a pessoa precisa estar iniciada, bem iniciada na fé cristã. Eu estou aqui sem um comentário ao Cântico dos Cânticos, mas ele fala isso, que não é um livro para iniciantes, mas é um livro para alguém já
que caminha na fé cristã, que é capaz de ler aquelas imagens à luz do seu sentido alegórico, né? Depois tivemos Cirilo de Jerusalém, que comentou também o livro, né? Ah, São Jerônimo também, finalzinho do século IV, início do século V. Apônio, que é um autor pouco conhecido nosso, ele tem também um comentário ao Cântico dos Cânticos, é um autor latino. Apônio vive ali no final do século IV, início do século V, é geralmente quando se data Apônio. Não existe tradução ainda para o português da obra de Apônio, existem teses sobre o Apônio, inclusive uma defendida aqui na PUC, né? Um ex-frade carmelita, ele defendeu uma tese sobre Apônio no seu doutorado, há algum tempo atrás, mas a tradução em si do comentário de Apônio me parece que ainda não temos em português. E depois outros comentários medievais, como o de Bernardo de Claraval, por exemplo, sobre o Cântico dos Cânticos, né? Para nós percebermos como que esse livro inspirou tanta literatura, inspirou o judaísmo, é amplamente utilizado no judaísmo, na liturgia, seja a sua leitura em Peça, seja a leitura alegórica do mês de Elul, à luz de Cântico dos Cânticos 6.3, seja os hinos do Shabat, inspirados em Cântico dos Cânticos, e como esse livro inspirou grandemente esses autores importantíssimos, seja dos primeiros séculos, seja do período medieval, sempre vendo naquela imagem uma alegoria, seja do amor de Deus pelo seu povo, seja o amor da alma fiel pelo Cristo, seja a busca, né? A busca com um elemento final para a gente encerrar aqui, é como o Cântico dos Cânticos apresenta de maneira tão linda essa busca contínua da amada pelo amado. Isso é uma inspiração para nós, porque a vida cristã é um contínuo movimento de busca, né? Inclusive, São Bento, na sua regra, no capítulo 58, quando ele fala do modo de receber os irmãos do mosteiro, né? Quem vai entrar para o mosteiro, um critério determinante para São Bento é se a pessoa busca verdadeiramente a Deus. Né? E o mosteiro vai ser o lugar de se buscar a Deus. Assim também, na nossa experiência cristã, o que deve haver de mais central para nós e de inegociável é a busca de Deus, né? Esse deveria ser o critério fundamental para se ser iniciado a vida cristã, se alguém busca verdadeiramente a Deus, né? Vamos buscá-lo na liturgia, vamos buscá-lo na comunidade, vamos buscá-lo na oração pessoal, vamos encontrá-lo, mas nunca deixamos de procurá-lo, porque cada vez que o encontramos, percebemos que precisamos buscá-lo de novo e aprofundar mais esse encontro até aquele dia em que seremos buscados por ele, né, de maneira definitiva. Ele já sempre nos busca, né, como diz, eu acho muito bonito o finalzinho do Salmo 118, 119, o último versículo, né, o salmista diz, como uma ovelha eu me perco, né, vem me buscar, Senhor, né, eu me perco como uma ovelha perdida, né, então vem me buscar, Senhor, mais ou menos assim a tradução do último versículo. Eu me desvio como ovelha perdida. Senhor, vem buscar o teu servo. Né? Uma tradução melhor. Eu me desvio como ovelha perdida, como ovelha que anda errante. Senhor, vem buscar o teu servo. Né? Então, Deus que sempre vem nos buscar, um dia vai vir nos buscar de maneira definitiva. Aí será esse encontro último, solene, definitivo, mas enquanto estamos a caminho disso, devemos viver continuamente esse movimento de busca, e o livro do Cântico dos Cânticos expressa bem isso, né? A amada que busca continuamente, né? E que só se satisfaz no final do livro, quando ela consegue ter verdadeiramente o seu amado junto de si, né? Bom, assim concluímos a nossa reflexão sobre o Cântico dos Cânticos. Na próxima semana, a nossa última aula desse terceiro módulo, nós vamos falar sobre o livro das Lamentações, que nas nossas Bíblias, lá no índice, figura entre os proféticos, mas ele não é profético. É uma composição lírica, está lá entre os proféticos porque se conecta com a figura de Jeremias, né? Porque foi tido pela tradição hebraica como sendo as lamentações de Jeremias sobre Jerusalém destruída. Ele também não é um livro sapiencial, mas nos currículos de teologia a gente puxa ele para os sapienciais, porque já que estudamos aqui Salmos e Cântico dos Cânticos, cântico que não é sapiencial, e Salmos, que não é sapiencial na sua totalidade, puxamos Lamentações, porque em comum com o Cântico dos Cânticos e com os Salmos, ele tem o fato de ser também uma composição lírica. Então, nós vamos concluir, para que o livro das Lamentações não se lamente, estudando ele aqui junto na nossa última aula, quinta-feira agora, perdão, na nossa última aula, quinta-feira agora,
desse nosso terceiro módulo do curso de Sapienciais. Agora eu finalizo o vídeo e volto para aqueles que desejarem colocar alguma pergunta.